demanda por banda larga cresce a cada dia e, com isso, o mercado de fibra ótica continua se expandindo no Brasil. Segundo dados da Anatel, mais de 89% dos brasileiros vivem em cidades com acesso à fibra ótica. Em Manaus, a empresa Axis Tecnologia, que atua nesse segmento, segue em expansão. Vamos conversar agora com o proprietário da empresa, empresário Fabrício Horácio Axis. Muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da experiência, um pouco da história, da nossa trajetória. E que história, né? 34 bom. anos, de Manaus, sangue jovem, desde jovem atuando no mercado, carinha de 27, por sinal, tem cara de menina. Tomara que eu continue assim, né? Bom para os filhos, né, Sim. que trouxeram o teu DNA. Sim. E você tem esse sangue empreendedor, né? Desde jovem, muito jovem, por sinal, trabalha. Você vendia internet quando já de olho e antenado no mercado, percebeu a oportunidade de cabear a cidade com fibra ótica. Sim. Fantástico, né? Fala um pouco a respeito. Sim. Na verdade, eu me sinto muito orgulhoso, né, em ser chamado de empreendedor. Na verdade, eu digo, inclusive, que eu sou empreendedor praticamente desde criança. Já aí com 13, 14 anos, eu já tive as minhas primeiras histórias como empreendedor. Logo cedo, inclusive, eu apanhava em casa por causa disso. Né? Menino, vai estudar, vai estudar para a tua prova. Eu estava lavando o carro do vizinho para ganhar os meus R$20. Né? Então, assim, sempre foi assim, uma história assim, eu querendo trabalhar e a minha mãe querendo fazer eu estudar e eu querendo trabalhar. Né? Então, assim, comecei... Acho que eu já vi esse filme em tantos jovens. Já, né? Tão legal. Então, assim, eu comecei a minha caminhada como empreendedor jovem, como eu falei, fazendo o trabalho de faculdade das amigas da minha mãe. Então, eu digitava lá o trabalho dela, 1,50 a folha. Olha, que legal! E aí, assim, minhas primeiras experiências, assim, fazer negócio, em empreender, assim, foi simples, mas eu gostei. Mas é do simples que a gente dá grandes passos, sim. Né? E aí eu comecei a fazer cartão de visita, a manicure da minha mãe ia fazer a unha dela. Olha, por que tu não faz cartão de visita? E eu fazia o cartão de visita, criava, cortava o papel, entregava, ganhava lá meus R$10 por um centro de cartão de visita. E aí o meu computador quebrou. Foi quando eu tive esse contato com a questão assim, informática, TI, tecnologia. O meu computador quebrou. Meu computador quebrou, infelizmente, quer dizer, felizmente eu fui enganado na época, né? A empresa que foi consertar o computador trocou as peças tudo sem ser necessário. E eu fiz um curso de informática para aprender a consertar o meu computador. Aí não deu outra, não deu fé, eu estava consertando o computador de casa em casa. E aí, assim, quando eu sumi, eu estava na casa das pessoas consertando o computador. E nada de querer estudar. E assim, aí, assim, começou, de casa em casa, consertando o computador. Quando deu fé, a sala da minha casa cheia de computador. Meu pai chegava em casa, tinha cliente, gente estranha. Porque esse cara que está aqui na sala era cliente. E aí isso aí foi começando. Comecei a esticar uma faixa na varanda da minha casa, conserta esse computador, teu pai impressora. É vivo? Sim, é vivo. Certamente está muito orgulhoso. Tá sim, né? É o meu amigão, melhor amigo, né? Que bom. E iniciou, né, essa história de consertar computador. Eu ia consertar computador na casa das pessoas. Com o tempo montei a minha primeira lojinha. E aí aqueles clientes que eu ia na casa deles passaram aí na minha lojinha. Nessa lojinha eu comecei a tirar xerox, comecei a fazer trabalho digitado, encadernar, fazer crachá, cartão de visita. Né? Eu vendia água, vendia picolé, vendia tudo que você imaginar, eu vendia naquela lojinha. E aí, com o tempo, aquela lojinha virou uma lan house. E aí eu iniciei ali com 10 computadores, consegui financiar na FEAM, né, 10 computadores na época. Aí expandi dos 10 computadores, virou 20. E aí foi quando eu tive a segunda experiência, porque eu já vendia internet porque eu tinha uma lan house. Só que aí eu coloquei uma antena no telhado da lan house e comecei a vender internet para os vizinhos. E aí eu comecei, sim, aí eu disse assim, aí o engraçado assim, né, a gente sempre querendo se desafiar, eu dizia assim, quando eu vi aquilo, meu Deus, eu estou vendendo internet de R$2, aí agora eu vou vender de 100 e vou ficar rico. Aí eu, jovem, né, eu disse assim, meu Deus, vou ficar rico, só que não era bem assim, né, uma longa história, muito trabalho. E aí comecei a vender internet de R$100 para os vizinhos, né. Por que eu falo assim dos R$100? Porque acho que todo empreendedor gosta de contar, de aquela questão da contabilidade. Mostra um pouco do caminho, né, da estrada percorrida. Sim.
E aí eu sentia... E não deixa de ser um estímulo para os jovens, sim, né? sim. Que ninguém começa já... Sim, sim. Na verdade, eu comecei a vender internet de R$2, né? Porque na Lan House era a hora, né? R$2, né? Isso é bom para meninada, viu, meninada? É do legal. pequeno que se faz o grande. Sim. Então, assim, comecei a vender a internet via rádio, só que eu observei que tinha empresas lá na beira do rio, estaleiros, empresas em vários segmentos, em áreas remotas. E aquele camarada, aquele empresário, ele estava à mercê lá, não tinha nada. E eu comecei a observar que era uma grande oportunidade, tanto financeira como um desafio para mim. Levar a internet para aquele empresário que estava lá na beira do rio, não tinha acesso, não tinha, né? Então, assim, foi muito bacana. E eu comecei a entender que o legal era atender empresas. Então, eu tinha aqui 10 residências. Mundo corporativo, né? Muito 10 legal. residências, uma empresa equivaleria por 10 residências. Então, eu ia vender a internet para uma empresa lá na beira do rio, o empresário estava disposto a pagar R$1.000, R$2.000. E eu comecei a ver que tinha uma oportunidade desse segmento empresarial, né? Quando eu espantei, quando eu dei fé, eu alugava os prédios da cidade, eu tinha uma média de 15 prédios, a cobertura do prédio, eu alugava a cobertura do prédio para instalar a antena. Para colocar a antena. E a partir dali eu vendia a internet via rádio. Tinha um prédio no centro, um prédio no Vieira Alves, esse prédio aqui do lado da Band, o portal da cidade, tinha antena em cima. E aí, sempre querendo melhorar, sempre querendo ir para um novo passo, de degrau em degrau, mas sempre crescendo um pouquinho, né? Aquela necessidade de mudança, né? Eu observei que eu não ia conseguir ir muito longe vendendo internet via rádio. E aí foi quando surgiu aí deu aquela assim, meu Deus. Vislumbrou fibra ótica. Chovia, queimava os equipamentos todos. E era uma loucura. Poxa, os empresários chateados comigo. Pô, caiu aqui, que caiu um raio, quebrava, destruía tudo, né? E aí eu entendi, olha, para mim crescer e ir mais longe, eu preciso trabalhar com fibra ótica. Mas era uma coisa muito irreal para mim, era uma coisa assim que estava muito longe da minha realidade. E eu, assim, ingênuo ainda, né, de uma certa forma, aprendendo aos poucos, passo a passo, fui para os bancos, né, inocente, né. Cheguei lá nos bancos com uma história linda. Não, quero dinheiro para me caber a cidade e tal. Claro que ninguém emprestou, né? Na burocracia do projeto. Mas tu é muito jovem, tu não tem garantia e tal. As garantias, isso. Aí eu não desisti, né? Eu sempre antenado nos programas de empreendedorismo e tal. Comecei a ouvir aquela palavra investidor. Olha, um investidor, fazer um projeto e tal. Aí eu fiz um projeto, né? Para apresentar para os investidores. E aí o primeiro investidor, eu tinha aquele sentimento que eu fiz assim pela ordem, né? Acho que vamos começar por o que eu tenho mais certeza que vai dar certo. Eu tinha um cliente maravilhoso, o nome dele é o Jorge, hoje é meu sócio, o Jorge Raimundo. Gostaria de mandar um abraço pro Jorge. Parabéns, Jorge, que bom, né? Você foi o primeiro investidor, eu já sei, e deu certo. Parabéns aí pelo olho clínico que você tem também. Sim. E aí eu fiz um projeto, fui na casa do Jorge, né? E o Jorge gostou de primeira, precisou só de 40 minutos. Viramos sócios, somos sócios até hoje. Aí foi quando nasceu a Axis. Axis Tecnologia, em 2012, né? Isso, 2012. Agora sim, foi uma coisa de louco da minha parte e louco da parte dele. Porque na época a internet... Você tinha conhecimento desse mercado? Tinha conhecimento. Ou muita curiosidade? Não, assim, eu tinha um conhecimento da parte técnica, mas a parte empresarial, de gestão de pessoas, processo zero, né? Aprendeu na prática mesmo. Na prática, Então, assim, foi uma loucura. Eu costumo dizer que isso foi uma loucura, né? Por quê? Porque na época a internet ela era um monopólio só da Embratel. Mas é isso que eu ia te perguntar, como é que foi introduzir uma nova marca no mercado, né? Que barreiras realmente você enfrentou? Além de não ter capital, aí foi resolvido com a questão do investidor, né? Na verdade, foram duas situações, assim, duas grandes dificuldades de entrada. A questão da marca, mas a questão assim, de que na época existia um monopólio, né? Só tinha uma empresa que tinha um cabo interligando Manaus ao resto do país, que era a Embratel. Eu acho que por questões assim, de logística, de investimento, era muito caro. 1 mega de internet na época custava R$16.000. Então, assim, como foi que nasceu a Axis? Por que eu achei que era possível cabear a cidade? Na época, eu vi um projeto do governo federal de uma rede de transmissão de energia elétrica interligando todos os estados. Então, o governo federal iria construir uma rede de torres, interligando todos os estados, uma rede nacional de energia elétrica. E junto com essa rede de energia elétrica,
iria vir um cabo de fibra ótica para Manaus, em cima dessas torres, que é o famoso Leão de Tucuruí. Então eu observei, o que eu pensei? Eu pensei, olha, hoje a gente tem uma dificuldade enorme de internet, mas vai vir. Então quem se adiantar, construir uma rede com antecedência, deixar essa rede pronta para quando a internet chegar, vai se dar bem. Com e certeza. aí, por esse motivo que foi uma loucura. Porque imagina, a gente construir uma rede de fibra ótica sem ter internet para vender. O Jorge foi doido de ter confiado num negócio desse, porque... Mas o investidor é um pouco... Tem isso, tem né? esse feeling, tem essa né? questão de risco. Eu entrevistei aqui, tive a oportunidade de entrevistar o João Apolinário, da Polishop, e ele disse que havia uma grande diferença entre o empreendedor e o investidor. Sim. Porque o investidor, ele é isso, ele se arrisca. Né? Verdade. Ou dá ou não dá, né? Mas ele acredita e vai... aposta no negócio. Então, aí assim, a grande dificuldade é que como nós iríamos manter financeiramente um projeto que não tinha internet. A ideia era só caber à cidade. E aí foi quando eu observei que existia uma demanda, uma necessidade das empresas que não estava sendo explorado. Antigamente, antes de a Axis entrar no mercado, o empresário que tem empresa, matriz, filial, para ele saber o faturamento do dia, ele tinha que ir num pendrive, buscar as informações, levar no final do dia para o computador dele, para ele poder saber o que foi vendido. Caramba. Então, qual foi a ideia? A ideia, olha, vamos lançar uma rede de fibra ótica, não vamos vender internet, nós vamos interligar empresas matriz filial. E aí, enquanto a internet não vem, não chega, né, o Leão de Tucuruí não chega, a gente fica interligando empresas matriz filial. Que seria o quê? Alugar a infraestrutura de fibra ótica para terceiros, trafegar dados, voz e imagem. E aí nasceu a Axis, né? Como eu consegui vencer o desafio de uma marca nova? Foi bem complicado. Mas aí, quando eu comecei a visitar de porta em porta, eu era o vendedor na época, né? Tem que catequizar, né? Isso, conquistar, isso. Fazer as pessoas acreditarem. Tinha assim, um desafio cultural, né? Nós estamos numa região que infelizmente não tem esse boom de tecnologia, é uma coisa que está avançando gradualmente. Então o empresário ele não tinha essa visão que dava para compartilhar dados, voz e imagem em cima de fibra ótica. E outra, tinha aquele sentimento de que são as minhas informações, será que essa rede é segura, né? E que empresa é essa? Veio de onde? Né? Então, olha a estratégia que eu tive. Chegava com o empresário e dizia assim, olha, meu cliente, a ideia é você trafegar dados, voz e imagem em cima dessa infraestrutura, os benefícios são esse, e o custo é tanto. Se for exatamente como eu estou te vendendo, com todas essas características positivas, por esse preço te interessa? Aí o empresário dizia, se for dessa forma, interessa. Aí eu dizia assim, então por conta e risco meu, eu vou instalar tudo, sem contrato, só no fio do bigode. Se não der certo, eu tiro tudo. Tudo bem assim? Tudo bem. Aí eu ia lá, mandava instalar, colocava para funcionar, com 15 dias ele me ligava. Horácio, tá perfeito, gostei, traga o contrato. E aí começou. Então, assim, eu gostaria até de poder relembrar alguns nomes, clientes assim que posso até cometer um pecado de repente... De esquecer algum, de falar algum, mas eu acho que os meus clientes me conhecem, sabe? O quanto, assim, que a gente construiu relações boas. Então, assim, tá bom. Nós vamos para um breve intervalo enquanto você pensa nos nomes para ninguém ficar aí. Tá e já ótimo. voltamos. Não sai daí, porque o bate-papo com ele continua. E voltamos no bate-papo com o jovem empresário Fabrício Horácio Axis, da Axis Tecnologia. Você pediu para fazer uma citação das pessoas que passaram pela tua vida assim, e que, de certa forma, contribuíram com o teu crescimento profissional. Assim, todos os nossos clientes são importantes, né? A gente deseja ter uma relação... não dá para citar todos. Não tem como. Mas teve clientes, assim... Existiram clientes assim muito especiais assim que abriram as portas, né? Imagina você chegar com uma marca desconhecida, um projeto diferente e o empresário abrir as portas da empresa para você fazer um teste, você fazer um projeto piloto, né? Clientes como o seu Ailson da Norte Autopeça, o Grupo Baiano, Loja JLN, Ferragem Paraíba. Legal, já fica o convite para vir ao programa. Seria um grande prazer receber esses empresários aqui na nossa bancada e falar também da trajetória de vocês. Um cliente assim, muito especial, que sofreu muito comigo, olha, a Romanel, o seu Augusto,
o seu Geraldo Júnior, foram clientes assim especiais para mim. Estiveram assim no começo, que enfrentaram aquelas minhas dificuldades, aí o carro acertava o poste, derrubava, quebrava a fibra. Aí o seu Júnior me ligava: Horácio, tá no Natal, eu tô agoniado, sobe esse negócio. A empresa é relativamente jovem, tem Sim. 7 anos no mercado. Sim, sim. O que você apontaria, sim, como o que favoreceu esse crescimento da empresa? Tem uma expansão, segue em expansão ainda? Olha, foram alguns fatores, mas eu tenho a certeza que o que fez realmente a Axis ir para frente, crescer, é uma estratégia de longo prazo, né? Quando eu comecei esse projeto, eu disse para mim mesmo, disse para o meu sócio e para todas as pessoas que estavam fazendo parte do projeto. Falei: olha, esse aqui é um projeto de longo prazo, o nosso foco é cabear a cidade e um dia isso vai dar dinheiro. Então, assim, eu costumo dizer, muitas vezes, eu sei que... Você é um visionário, hein? Eu sei que a concorrência atrapalha em alguns casos, as margens diminuem, eu sei que burocracia atrapalha, eu sei que tem muita coisa externa que dificulta da empresa crescer, mas eu tenho convicção que muitos negócios eles ficam pelo meio do caminho pela mentalidade do empresário, que às vezes ele está com um sentimento de empresário, não de empreendedor. Então, assim, eu acho se acomoda que também. Se acomoda. Né? E, então, de certa assim, forma, a concorrência é boa porque ela te faz mover, te tira da zona do conforto, né? Mas eu vejo assim que o grande segredo é se você acredita no seu negócio, eu costumo dizer, se você acredita no seu negócio, você aceita não ganhar dinheiro hoje para ganhar amanhã. Agora, se o empresário ele não acredita, ele quer o dinheiro para agora. Ele não está pensando em nada sustentável. Então, o Acho sucesso... que eu já ouvi isso aqui na bancada com Jaime Benchimol. Olha, legal. Foi o primeiro empresário a participar do programa Band Entrevista, um profissional, um empresário que eu particularmente admiro muito, respeito. Uhum. E ele disse que o grande problema é a preocupação em relação a ganhar dinheiro. Né? Eu acho que isso, de certa forma, tira o foco do negócio. Eu tenho muitas frases assim, que eu gosto de falar, né? Às vezes você olha tanto para o dinheiro que você esquece de ganhar dinheiro. Pois é. Se importa tanto que tu até esquece de ganhar dinheiro. Né? E de fazer o principal, né? Então, assim, esse é um ponto, uma estratégia de longo prazo, né? Inclusive, eu sempre gosto de fazer comentários, de fazer parábolas, né? Dizer assim: olha, nós vamos vender o almoço para comprar a janta, mas o nosso negócio é passar cabo. E um dia esse negócio vai dar dinheiro. E deu. E deu, né? E um segundo fator que eu acredito que faz parte do sucesso, né, da Axis, eu acredito que quando você monta um projeto, você precisa montar projeto para as pessoas. Se o teu projeto envolve pessoas, ele vai ser bem sucedido. Agora, se você está montando um projeto pessoal só seu, dificilmente ele vai ser bem sucedido. Então, a Axis é uma empresa que está sendo construída para a sociedade. Hoje vocês estão presentes em 59 bairros, já com 1.000 quilômetros de fibra ótica pela cidade e 100 funcionários. Você diria que isso é resultado de uma sociedade também conectada? Sim, olha, eu vejo assim, é resultado de muito trabalho, né? É muita oportunidade. Mas a sociedade hoje está aqui, ó. Tá, né? Totalmente conectada É uma em tudo, demanda né? muito grande, Uma demanda muito grande. Uma demanda muito grande. Sem dúvida, Manaus não é mais a Manaus de 10 anos atrás, está muito conectada. Atualmente, todas as operadoras grandes como Vivo, TIM, todas elas estão com ofertas bem interessantes. Porém, ainda tem muita oportunidade, tem muita gente sendo mal atendido, tem Com certeza. muita oportunidade. A gente tem muito trabalho pela frente. Com né? certeza. Aliás, isso é uma das coisas que eu ia tocar contigo quando você fala que as empresas estão aí, tem muita demanda, mas eu me coloco entre os usuários que mais se irrita com a prestação de serviço, com a lentidão na transmissão e recebimento de dados via internet. Você paga um preço que não é barato. Correto. E o retorno, seja em telefonia móvel, internet, recebimento de sinais para televisão, enfim, você se sente prejudicado porque o serviço não é como prometido. E isso é algo que ainda irrita o usuário, né? Nesse caso, a fibra ótica, e nesse aspecto, ela é mais rápida, ela é mais confiável? Sim. Olha, hoje, sem dúvida, a fibra ótica é a tecnologia mais avançada, né? Transmitir dados via fibra ótica é o que a gente tem de mais moderno.
Agora eu gostaria de salientar um detalhe. Hoje, pequenas empresas, pequenos provedores de acesso à internet, inclusive no interior do Amazonas, uma pequena empresa que tem ali 1.000 clientes, ela já está vendendo internet com fibra ótica. Então, assim, é tão importante a tecnologia é importante, mas o que dificulta muito a qualidade do serviço é a questão do atendimento, né? É tão importante ter fibra ótica, sim, mas o atendimento também é muito importante, porque problemas com o sinal, esses cabeamentos, estão todos expostos na rua, né? Então, assim, está suscetível a um carro bater num poste, quebrar. Então, assim, o que hoje que é interessante? Interessante é que está todo mundo competindo praticamente de igual e o que vai fazer a diferença é a organização. Então, não adianta mais só a fibra ótica. Você precisa estar com fibra ótica, e fibra ótica é o que tem de mais avançado. E você precisa estar estruturado para também melhor atender. Porque o cliente ele quer ter um atendimento rápido, ele caiu, tudo bem, não é legal. Mas pior do que cair, ele não ter previsão nenhuma. O problema não é cair um dia, o problema é cair um dia, o outro também, o outro seguinte, o outro terceiro. Mas sim, então, fibra ótica é o que há de mais moderno, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que o futuro é fibra ótica. Né? Com certeza. Agora, se na nossa conversa prévia você comentou comigo que tem uma grande vontade de incentivar os jovens, porque, segundo você mesmo falou, a sociedade não estimula os jovens a serem investidores. Sim. Né? Como seria, quais as vantagens que você vê para ele ser investidor, para ele ser empreendedor num jovem? Eu vejo assim, eu costumo dizer, né? Que ser empreendedor é uma das melhores profissões, né? Por quê? Porque você tem todas as profissões em uma só. Olha, eu tenho uma empresa, eu preciso pintar minha empresa. Eu preciso de elétrica, eu preciso de encanação, eu preciso de tudo. E hoje você sabe que depender de pessoas é difícil. Então você precisa também conhecer. Então, para você ter uma ideia, até psicólogo nós somos, né? O empresário, até psicólogo ele é. Você tem teu colaborador chega, está com um problema em casa, brigou com a esposa, brigou com o marido, está com dívida. Então, a gente, hoje, o empresário, ele precisa saber lidar, né? Então, a gente acaba sendo várias funções. Então, eu acho isso muito bacana, porque todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova. Todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova, novidade de vida todo dia. Esse é um dos motivos que eu gosto de incentivar os jovens. Agora, olhando para aquela câmera ali que é tua, fala para o jovem. Sim. O que conselho você daria para ele? Olha, eu acho que nós, como jovens, não podemos deixar de sonhar, né? Deus é o Criador, né? A palavra que a gente dá para Deus é que Ele é o Criador. Criou o céu, a terra, a água, o mar. E eu acho que nós temos isso de Deus. Nós precisamos criar coisas. Eu gosto muito da ideia. Imagina, eu tenho uma ideia na minha cabeça, um pensamento, aí depois eu coloco isso no papel e quando dá fé o negócio está lá em pé. Isso é lindo. Na minha opinião, isso é uma coisa fantástica. Mas tem que correr atrás. Então, assim, eu quero dizer para os jovens, acreditem, porque nós temos um potencial enorme. Nós temos um potencial muito grande de realizar coisas. Um exemplo, que o potencial de um homem, né? Nós como seres humanos, nós passamos uma ponte no Rio Negro, dentro d'água, né? Então, assim, nós temos um potencial muito grande. E acho que a gente precisa realizar, né? Construir. Eu tenho uma experiência, um sentimento ruim, quando eu morava lá no bairro da Alvorada, né? Uma coisa que me marcava, que me incomodava muito. Eu saía de manhã, quando a empresa era na sala da minha casa. Eu arrumava o carro para ir fazer a instalação das antenas, né? E aí eu via os jovens, 8 da manhã, sentados na calçada. Eu passava o dia todo instalando internet, trepado em cima dos telhados e tal. Quando eu voltava de noite, os jovens estavam sentados no mesmo lugar, os mesmos jovens. E aquilo era uma coisa que partia meu coração. A falta de perspectiva, né? Sim, o estímulo. Sim. Então, assim, eu costumo incentivar porque empreender é novidade de vida, né? Acho que a gente precisa ter o que correr atrás, precisa ter um sonho, precisa ter uma ocupação, né? E para mim é minha vida, empreender mudou minha vida. O segredo do sucesso, né? Está no foco, na gestão do negócio, né? Olhar essa parte interna da empresa que você comentou comigo, que não se preocupar tanto com o externo, mas em fortalecer internamente a empresa, né? De maneira a deixar a empresa solidificada, né? Mas você, como é irrequieto, já mostra isso no nosso bate-papo, eu sei aí que já tem planos de diversificar o negócio. Qual é a ideia?
Olha, nós como a Access, como empresa de tecnologia, eu primeiro gostaria de informar os nossos clientes. Nosso tempo está acabando, só temos 2 minutos, tá. eu vou adiantando para ser resumido. Sim, a empresa de telecomunicações deixou de existir e virou tecnologia. A ideia hoje é desenvolver tecnologia para vender para o mesmo cliente, né? E baseado nessa questão de diversificar em outro segmento, nós entramos no segmento dos remédios, né? de remédio, né? Montamos uma farmácia que é justamente para fazer convênio com aquele nosso cliente empresarial. Então, assim, isso é legal para o nosso cliente, que hoje faz parte da nossa base de assinante, porque mostra o posicionamento da Access de não pensar em quantidade, e sim em qualidade. O nosso desejo é fazer mais negócio com o mesmo cliente, nos relacionar cada vez mais com ele e dessa forma criar uma relação... Fidelização. E assim, não encher a base de assinante de muitos clientes e não conseguir entregar, né? Então, a ideia de diversificar é justamente essa, fazer mais negócio com o mesmo cliente para evitar de encher de cliente e ter problema de gestão, né? Muito bom falar contigo, Horácio. Esse sangue jovem, esse sangue empreendedor, essa energia, esse entusiasmo é muito gostoso de ouvir. Legal. Eu desejo, sinceramente, muito sucesso a você, que você conquiste ainda mais degraus na sua vida, porque é fruto do seu trabalho, né? Legal. E do trabalho do seu parceiro, que é o investidor Jorge. É o Jorge, né? Sim. Então tá bom. Agradeço, obrigado. Tá bom? Obrigado Mais a todos. uma vez, obrigada pela tua participação. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Band Entrevista. E já sabe, esse espaço é seu. Venha, participe você também, falando um pouco do trabalho que você realiza na sua empresa. Até o próximo sábado, com mais um convidado especial. Até lá!